Olá pessoal, boa tarde. Tava jogando, transmitindo o jogo, depois fui jogar, agora transmitindo o jogo de novo. Tá uma correria esse negócio, tá do jeito que eu gosto. Deu nem pra trocar de roupa, tô suadinho aqui. A gente vai ter um jogo agora do Hidetaka que eu acabei de jogar. A gente tá falando do Rachão, né, de tênis de mesa virtual do Brasil, categoria a fase de grupos ainda. E agora o Hidetaka vai jogar contra o Takio. Então, daqui um minutinho a gente vai entrar lá na sala para ver se já está rolando, se eles já estão lá na sala prontos para começar o jogo. Maravilha! Então é isso aí. Esse é provavelmente o último jogo de hoje. Depois eu vou parar para descansar aqui, que não está fácil. E o nosso campeonato começou, né? Começou hoje. Já tiveram alguns jogos na categoria C. Depois eu tenho que atualizar lá o Challenge. O pessoal que está jogando aí conferir os resultados. Teve esse meu jogo. Agora tem o Hidetaka jogando de novo com o Takio. Luiz, como é que você tá, meu querido? Vamos com tudo aí. Luiz, dá para ouvir bem o som aqui? O áudio tá tudo tranquilo? Se tiver alguma coisa estranha, você me fala. Mais um minutinho a gente entra na sala para ver se os jogadores já estão lá aquecendo, esperando para começar o jogo. Começa agora às 4h30. Muito bom. Nosso rachão tá começando com tudo, hein? Luiz, já marcou jogo? Como é que tá aí? Conseguiu marcar jogo com alguém? Quando marcar, coloca na planilha de streaming que a gente montou para que coloque com o máximo de antecedência possível, porque aí se der tempo eu consigo transmitir o jogo também, né? E é bom que a gente sempre faz comentário, fala besteira, dá dica, rola um pouquinho de tudo aqui. Qual bola, Maurício? Aquela que finalizou o segundo jogo, né? Que entrou por fora. Eu não tinha opção, rapaz. Era tentar aquilo. O Hidetaka colocou tanto efeito lateral na bola que ela foi pro canto, assim, não tinha mais rede, não tinha mais nada, cara. Era só empurrar e torcer para entrar. Boa, Luiz, avisa lá no. Coloca lá na. Coloca seus jogos marcados lá no coisa de streaming. Se tiver dentro daqueles horários de streaming que eu deixei disponível, né? Se for fora desses horários, infelizmente para mim vai ficar difícil, que normalmente é o horário que eu estou trabalhando. Mas mesmo assim, vale a pena mandar uma mensagem para mim no privado, porque de repente naquele dia específico eu consigo manipular algum horário, alguma aula, alguma coisa e transmitir o jogo de qualquer jeito. Mas tentem manter o jogo dentro daqueles horários de streaming, se for possível, né? Cada dia tem uma disponibilidade diferente ali, de acordo com, na verdade, com o meu cronograma de aulas, né? Vamos entrar lá no jogo, vamos ver se eles já estão. Olá, meus queridos! E aí, Vladimir? Eu não tô Opa, ouvindo vocês, peraí. Ah, eu tô não? com meu... Não, eu tô ouvindo sim, eu que Alô, sou o alô? Mané, eu que sou o Mané, tava com o volume baixo aqui. Beleza? Ó, nós já estamos ao vivo, se vocês quiserem aquecer aí, fiquem à vontade, se quiserem começar também, tá? A casa é de vocês, um prazer estar aqui transmitindo esse jogão. Divirtam-se, Boa, Vlad, melhor obrigado. de 5 jogos, tá? Obrigado, Vlad. Obrigado, Vamos Vlad. começar? Vamos? Vamos, já aqueceu? Tá bom. Show. Bora lá. Bom jogo, hein? Bom Vou botar jogo, vou aqui. colocar no mudo aqui. Vamos com tudo então, deixa eu tirar minha cara feia daqui. E vamos lá, começou o primeiro jogo entre os dois. Takio aqui do lado esquerdo da tela e o Hidetaka do lado direito. Tá aqui o franco favorito, lógico, né? É um jogador que tem mais experiência no VR, vice-campeão brasileiro, nosso primeiro brasileiro oficial da CBTM, né? E esse ano ele tem jogado menos, mudou a física do jogo. Na verdade, é a primeira vez que eu tô vendo o Takio jogando a física nova. Então tem muito jogador aí que não está jogando tantos torneios internacionais, como é o caso do Takio, que estava indo super bem na Superdivisão, dando trabalho para os melhores jogadores do mundo, e agora ele está dando uma pausa nesses torneios, mas felizmente se inscreveu no nosso rachão aí para abrilhantar o torneio aí com a presença desse campeão nosso.
O Hidetaka ele tem uns golpes muito bons. Quando ele sai para atacar, ele consegue fazer bons ataques, principalmente no lado do forehand. Ele consegue atacar com bastante potência, coloca bem a bola. Jogo interessante. Paulo, esse é o jogo agora, tá começando agora, no melhor de cinco, tá? Esse é o primeiro jogo entre eles. Olha que troca boa. Takio abriu bem. Hidetaka botou pressão ali na defesa, fazendo um bloqueio mais ativo, né? Olha o povo de Osasco aí na torcida. Bora. É super difícil jogar contra o Takio, porque além dele ser um jogador habilidoso, ele não tem muito um padrão. É difícil de ler, é difícil de antecipar o que o Taki vai fazer, porque ele consegue jogar bem atacando, defendendo, perto da mesa, longe, ele tem muita variação de saque, faz ataques muito rápidos, às vezes em lugares, tipo, numa paralela difícil, sabe? Um jogador que arrisca também bastante. Então é difícil de ler o Takio, é bem complicado. Tive o prazer de trabalhar bastante com ele, a gente fez muito treinamento juntos. E ele é um cara muito criativo, difícil de ler o efeito, tem hora que ele põe muito efeito, tem hora que parece que tem menos, e é uma confusão jogar com o Takio, para ser bem sincero. Quem já jogou com ele aqui do nosso grupo, né, sabe do que eu estou falando, é sempre estrategicamente difícil. Eu até brigava muito com ele nas nossas aulas juntos para ele parar de arriscar tanto, sabe? Porque é um jogador que tem tanta habilidade. Falava pra ele, pô, joga mais simples, cara. Porque a hora que você jogar com um cara muito forte, você vai precisar de um Boa. jogo mais consistente. Bom jogo aí. Vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha aqui só, bem rapidinho. Ah, tá bom, tá bom. O primeiro jogo já foi pra conta, Takio ganhou um duplo 11-4. Quem ganhar 3 jogos primeiro é vencedor do encontro todo. Bora lá. Bom jogo. Vamos lá, começando o segundo jogo. Eu esqueci de colocar o contador, né? Putz, desculpa, galera. Pronto, agora tá ali. Aquele contador do lado direito do vídeo. Esqueci de ativar ele aqui pro primeiro jogo. Ainda bem que eu lembrei e não passou em branco. Então a gente pode acompanhar batida a batida o que os jogadores estão fazendo. Então a primeira coluna ali mostra a velocidade, metros por segundo. A segunda mostra o giro, né? Em giros por segundo também da bola, e a terceira mostra a direção do spin, a direção, o lado que o cara tocou na bola, né? Então, se tiver uma setinha perfeitamente para cima, é porque ele tocou na parte de cima da bola, o top spin, mas um top spin perfeito, sem oscilação nenhuma. Então, ele vai mostrando todas as diferenças de spin. Esse é um contador muito interessante. E aí a gente consegue ver também, ó, todo o spin que passar na coluna do meio ali, que passar de 100, fica é, destacado ali com essa linha vermelha em volta, piscando ali, para mostrar para a gente que foi um spin acima de 100. E jogadores como o Takio conseguem chegar a 140, 150 de spin às vezes, é uma loucura. Esse set um pouco mais equilibrado. Tá vendo essas bolas que o Takio faz, que é difícil de ler, que ele joga nos cantos difíceis, parece que às vezes ele tenta fazer sempre o mais difícil, né? Essa é uma característica de jogadores que têm realmente mais habilidade. Se vocês assistirem jogos, por exemplo, meus até, né? Você não vai me ver arriscando tanto, jogando, a não ser que o jogo esteja muito fácil, né? Que esteja com uma vantagem muito grande, e ainda assim a primeira opção é sempre jogar com ângulos mais fáceis, né? Mais simples de controlar, porque eu sou um jogador que tem essa habilidade toda. Então eu não posso ficar me exibindo muito ali, não posso ficar muito na vida louca, porque senão eu acabo errando muito dando ponto de graça. Mas tem jogadores como o Takil, tem o Netping também, um jogador da França, top 5 do mundo, também tem uma habilidade muito grande, difícil de ler as ações. Então, alguns jogadores que realmente têm esse dom, né, esse talento. O primeiro set desse segundo jogo foi 11-8 para aqui, um pouquinho mais equilibrado.
Hidetaka conseguindo trocar um pouco mais bola. Excelente jogada do Hidetaka, hein? Lindo backhand. Ele levantou um pouquinho demais ali a bola no primeiro golpe de forehand. O Takeo acelerou, ele conseguiu manter um ritmo rápido, finalizou de forehand, muito difícil. Jogadores que estão no nível ali do Hidetaka no jogo, na casa ali de 2.700 pontos, tem que prestar muita atenção na base, nos golpes básicos, sabe? Ao invés de pensar em muita variação quando estiver treinando e jogando, e faça o básico bem feito, porque é a partir desse básico bem feito que o jogador vai acabar crescendo e ganhando um nível melhor, conseguindo deixar a vida dos jogadores mais fortes um pouco mais difícil. Então, os fundamentos básicos, uma bola boa por baixo, colocando com precisão, sem muita variação lateral. Se for atacar, atacar mais no meio da bola. Boa, só um minutinho pra Bom jogo. respirar. De boa. Então é isso, fazer as coisas básicas, sabe? Por exemplo, evitar treinar muito contra-ataque. Contra-ataque é muito avançado, muito difícil. É melhor você fazer um bom bloqueio e manter, garantir que você vai manter a bola na mesa do que ficar contra-atacando toda a bola, sabe? Só quando a bola é muito fraca, mas daí não é um contra-ataque, né? Aí já não caracteriza quando a bola do adversário está muito fraca. Mas então, o adversário botou pressão, tenta bloquear, tenta defender, manter a bola na mesa, porque senão realmente fica complicado, né? Pronto. Bora lá, mano? Bom jogo. Bora. Bom jogo. Então vai ser o terceiro jogo entre eles. Se o Takio ganhar esse, já acaba 3-0 o encontro entre os dois. Lembrando que essa fase de grupos do nosso rachão vai até dia 31 de agosto. Então, até 31 de agosto à noite, os jogadores têm para finalizar todos os jogos do grupo. Começou hoje, então tem aí 2 semaninhas para todo mundo jogar. E aí depois saem 4 jogadores de cada grupo e entra numa fase de quartas de final. E aí perdeu, tá fora, né? Os playoffs, né? O famoso mata-mata, né? Que a gente chama. Então tem muito jogo para fazer. Os grupos de todas as categorias têm entre 6 e 7 jogadores. Então aí os jogadores têm de 5 a 6 jogos para fazer nesses nessas próximas 2 semanas. E é confortável demais, né? Você joga da sua casa, você manda mensagem para o seu adversário para marcar o jogo quando ficar melhor para vocês dois, né? Se tiver ainda com antecedência, se for com antecedência ainda, a gente consegue transmitir o jogo para você assistir depois, mandar para seus amigos, seus familiares assistirem ao vivo, torcer. São confortos, né, que a tecnologia nos dá, que a gente não tem na vida real, né? Imagina a vida real como sai caro jogar um torneio. Você tem que pegar, viajar para outra cidade, dormir num hotel, comer fora, pagar valor de inscrição normalmente alto, ficar o dia inteiro com a bunda sentada num ginásio frio, com banheiro ruim às vezes, né? Nem sempre os lugares que a gente tem campeonato, a estrutura é boa. E, e tem todo esse cansaço de dormir fora de casa, comer coisas diferentes e tal. No virtual você joga de casa, né? Você quer mais moleza que isso? Você joga a hora que você decidir jogar, combinou o melhor horário com o seu oponente, apareceu na hora, jogou, acabou, você está em casa tomando banho no seu chuveiro, tomando a água da sua casa. Você pode jogar, eu brinco que dá para jogar até de cueca se quiser, porque ninguém está vendo. Então, é um conforto realmente, né? Bem equilibrado esse set agora, 10-10. Hidetaka conseguindo equilibrar um pouquinho mais as ações, tentou um saque rápido para surpreender o Takio, acabou errando o saque, acabou forçando demais, mas foi uma boa ideia. Foi uma boa ideia. Essa é outra regra, tá? Que jogadores bons usam. E eu fico repetindo também para os meus atletas. Espere sempre um saque rápido e longo. Não fica esperando o saque curto, porque se vier um saque rápido, você vai chegar atrasado e vai dar ruim. Chegar um pouquinho atrasado no saque curto não é perigoso. Mas se você atrasar contra um saque longo, você está numa situação já muito, muito ruim.
Sim, Leandro, o nome do jogo é Eleven Table Tennis. Os jogadores estão usando o óculos da Meta, o óculos Quest 3. Tem opções também, o Quest 3 é o melhor. O Quest 3S também é ok, um pouquinho mais barato. A gente sempre recomenda comprar o 3 porque é um equipamento mais robusto, né? Melhor. E tem o Quest 2 também, que já está saindo de linha, já é mais difícil de encontrar, mas também é possível de jogar esse jogo. Então são os três headsets que a gente recomenda aí. Eles também têm adaptadores de raquete, né, para não jogar só segurando o controle do jogo. Existe um adaptador que é produzido aqui no Brasil, o melhor do mundo, da Solid Slime. E aí você tem realmente a sensação de estar segurando uma raquete no estilo que você quiser, estilo clássico, estilo caneta. Tem adaptador para todos os gostos, para mão direita, mão esquerda, cabo reto, cabo anatômico, cabo côncavo. Então, realmente é muito confortável para jogar. E você tem, se você nunca jogou, experimenta quando puder, porque em 5 minutos a sua mente acredita que você tem uma mesa de verdade na frente, que você está jogando tênis de mesa como sempre jogou na vida. É perigoso até você largar a raquete em cima da mesa para descansar. Não existe mesa, porque ela é virtual, o controle cai no chão e pode quebrar. Então tem que tomar cuidado. Tá aqui agora com 6 match points para encerrar todo o confronto e finaliza logo no primeiro. Bons jogos aí, mano. Valeu, Valeu. valeu, Boa man. sorte aí nos seus próximos, sei lá, 12 jogos que tá nas duas categorias, né? Jogo pra nas caramba. É isso Tô aí. indo. Legal pra Experiência, caramba. né? Valeu, obrigado. Exatamente. Valeu. Obrigadão pelos jogos aí. Valeu, Obrigadão galera. por transmitir aí. Bom jogo, obrigado por me deixarem transmitir. Vão colocando na tabela de streaming nosso com antecedência os jogos, tá? Ao longo das 2 semanas agora, para a gente tentar transmitir o máximo possível. Vamos fazer uma festa juntos aí. Parabéns pelos jogos e a gente se vê em breve. Bom domingo para vocês. Falou, Valeu. igualmente. Vocês aí. Tchau. Uau, bom jogo. Como o Takio mencionou ali, o Hidetaka ele é da categoria B. E aí você tem a opção no nosso rachão de jogar, pagar uma inscrição a mais e jogar a categoria de cima. Então ele resolveu jogar B e a A. Ele é um grande, um forte concorrente para chegar nas finais ali da categoria B, né? É isso aí. Andy Bastos está por aí também, show. Obrigado por acompanhar. E vamos lá, vamos continuar esse nosso rachão que está começando hoje e vai terminar provavelmente lá para o meio de setembro, né? Porque a fase de grupos acaba 31 de agosto, aí até jogar a quarta semifinal, a gente dá mais ou menos uns 3 dias para os jogadores marcarem cada uma dessas fases, né? Então a final deve ser lá pelo dia 10, mais ou menos, de setembro, talvez um pouquinho depois. Carlos, abraço. Mais uma vez, obrigado por acompanharem. Vamos divulgando aí as nossas transmissões para as pessoas conhecerem o tênis de mesa virtual. E vamos com tudo, galera. Vejo vocês aí ao longo da semana. Amanhã tem um jogo já marcado. Deixa eu ver na agenda aqui. Que é um jogo do Maurício contra o Andy, né, Andy? Anderson Bastos e Maurício vão jogar amanhã, 1 da tarde, nesse mesmo canal aqui. Então fiquem espertos para acompanhar o jogo dos dois. E bom domingo para todo mundo. Abraço e até breve.